Capítulo 4 da aposentadoria. O funcionário ocupante de cargo em provimento efetivo será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade. Será aposentado se requerer quando constar 30 anos de serviço. Será aposentado quando verificada sua invalidez para o serviço público. Será aposentado quando inválido em consequência do acidente ou agressão não provocada no exercício de suas atribuições ou doença profissional. Será aposentado quando acometido por tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, cardiopatia descompensada, hanseníase, leucemia, pênfigo foliáceo, paralisia, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, que essa síndrome aqui da imunodeficiência adquirida é AIDS, nefropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, mal de Paget, hepatopatia grave ou outra doença que incapacite para o exercício da função pública. Então, isso aqui é coringa, outra doença que incapacite para o exercício da função pública. Se ficar incapacitado, então, também será aposentado. Bom, agora ele vai falar aqui, acidente é o evento danoso que tiver como causa imediata ou imediata o exercício da atribuição inerente ao cargo público. Ele está falando isso aqui por quê? Porque ali na linha dele falava quando inválida em consequência de acidente ou agressão que não foi provocada, e essa agressão não provocada, agressão, no exercício de suas atribuições da doença profissional. Então, ele está inválido em decorrência de um acidente e agressão que aconteceu no exercício de suas atribuições da doença profissional. Esse acidente ou evento danoso que tiver como causa imediata ou imediato o exercício das atribuições inerente ao cargo. Então, ele ainda traz isso aqui ainda para ter certeza que isso está relacionado aqui, uma causa imediata ao exercício das atribuições inerentes ao cargo. E que para esse acidente ou agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício de suas atribuições. Então, a agressão é sofrida e não provocada pelo funcionário. Foi uma agressão sofrida e não provocada por ele, e ele estava no exercício de suas atribuições. Então, olha só, tanto acidente quanto agressão tem uma relação direta com esse funcionário estar no exercício das atribuições inerentes ao seu cargo. Ele tem que estar no exercício das atribuições inerentes ao seu cargo. A prova do acidente será feita em processo especial no prazo de 8 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem sob pena de suspensão. Entende-se? Doença profissional, a que decorrer das condições de serviço e de fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização. Bom, nos casos dessas alíneas aqui, CDI, que daqui a pouco a gente vai ver, só será concedida quando verificado o caráter incapacitante irreversível dessa doença ou lesão, que implique a impossibilidade do servidor reassumir o exercício do cargo, mesmo depois de haver esgotado o prazo máximo admitido nesse estatuto, para gozo da licença para tratamento de saúde. Então, nesses casos aqui da linha CDIE, só será concedido se verificar o caráter incapacitante e irreversível, tanto incapacitante quanto irreversível dessa doença ou lesão, que implicou a impossibilidade desse servidor assumir o exercício do cargo mesmo depois de haver esgotado, né? Então, vai ter que primeiro esgotar o prazo máximo para licença de saúde. Esgota esse prazo máximo e daí, nesses outros termos aqui, de verificado um caráter incapacitante reversível, aí só assim vai ser concedida essa aposentadoria. Então, vamos ver quais são essas alíneas C, D e E. Bom, a linha C falava de verificar a invalidez para o serviço público. A D, inválido. E a E, acometido de todas aquelas doenças que a gente falou, né? Então, nesses três casos, C, D e E aqui, invalidez para o serviço, inválido em consequência de acidente ou agressão. Então, são duas invalidez, né? Então, invalidez relacionadas aqui somente já direto e invalidez para o serviço, invalidez decorrente de acidente ou agressão, e também acometido daquelas doenças que a gente falou. Então, nesses casos, só será concedida quando se verificar o caráter incapacitante e irreversível. No caso de serviços que, por sua natureza, demandem tratamento especial, a lei poderá fixar, para os funcionários que neles trabalhem, redução dos prazos relativos à aposentadoria requerida ou à idade inferior para a compulsória. Será aposentado se requerer o funcionário que contar 25 anos de efetivo exercício no magistério. Para os fins e vantagens, considera-se efetivo exercício no magistério o referente a
duração do curso de aperfeiçoamento frequentado pelo funcionário. As professoras primárias têm direito à aposentadoria, desde que contem 70 anos de idade. Os demais funcionários, ao atingirem a idade fixada no parágrafo anterior, desde que contem mais de 20 anos de serviço prestado ao Estado, poderão ser aposentados se requererem com vencimento ou remuneração calculados de acordo com os previstos ali. A aposentadoria depende de inspeção médica. A aposentadoria dependente de inspeção médica só será decretada depois de verificada a impossibilidade da readaptação do funcionário. Então, se essa aposentadoria depender de uma inspeção médica, só vai ser decretada depois de verificada a impossibilidade de readaptação do funcionário. Primeiro vê se vai dar para readaptar, depois você aposenta. E como que você faz essa verificação? Por meio de uma inspeção médica. Os proventos de aposentadoria serão integrais se um funcionário contar 30 anos de efetivo serviço. Os proventos de aposentadoria serão integrais quando ocuparem as hipóteses da linha C, D e E que a gente viu agora há pouco, né? E também no parágrafo 8º do mesmo artigo. Bom, a C, D e E. A C fala de invalidez para serviço público, a D fala de invalidez em consequência de acidente e agressão, e a E fala de todas aquelas doenças. O parágrafo 8º fala das professoras primárias, que têm direito à aposentadoria desde que contem 70 anos de idade. Os proventos de aposentadoria também serão integrais para o caso proporcional ao tempo de serviço em razão de tantos avos por ano quanto os anos necessários de permanência no serviço. No caso dos parágrafos 6 e 7 do artigo 108. Parágrafo 6. No caso de serviço que por sua natureza demanda tratamento especial, a lei poderá fixar para os funcionários que neles trabalhem redução dos prazos relativos à aposentadoria requerida ou idade inferior para a compulsória. Parágrafo 7. Será aposentado se requerer ao funcionário que contar 25 anos de efetivo exercício no magistério. E para todos os fins e vantagens considera-se efetivo exercício no magistério referente à duração do curso de aperfeiçoamento frequentado pelo funcionário. Os proventos de aposentadoria também serão integrais, proporcional ao tempo de serviço, na razão de 30 avos por ano sobre o vencimento ou remuneração de atividade nos demais casos. Artigo 111 foi revogado. 112. O funcionário interino não poderá ser aposentado. O interino não pode ser aposentado, exceto, no caso previsto no artigo 108, as linhas D e E. 108D, inválido em consequência de acidente ou agressão, e E, com relação a todas aquelas doenças ali. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração de poder aquisitivo de moeda, se modificarem os vencimentos dos funcionários em atividade. Os vencimentos da aposentadoria não poderão ser superiores ao vencimento ou remuneração da atividade, nem inferiores a 1/3. Então, a aposentadoria não vai ser maior do que a remuneração da atividade e também não vai ser inferior a 1/3. Serão incorporados ao vencimento pré-efeito de aposentadoria os adicionais por tempo de serviço. Também serão incorporados aos vencimentos pré-efeito de aposentadoria o adicional de família extinguindo-se à medida que os filhos existentes ao tempo da aposentadoria forem atingido o limite de idade. Bom, aqui essa linha C foi revogada. 17 também aqui revogado, artigo 117.